Bom, e para falar justamente sobre essas medidas do plano de segurança detalhadas hoje pelo ministro da Justiça, vamos conversar por telefone com a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno. Samira, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Samira. Samira, a gente sabe que um dos problemas dos presídios brasileiros é exatamente a superlotação. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, diz que quer desafogar a superlotação. Ele diz que 42% dos presos hoje são presos provisórios e ele quer, então, colocar penas alternativas a algum desses presos, fazer ali uma triagem. O que você achou dessa medida? É possível e quanto tempo demora para isso acontecer? Olha, de fato, a sugestão, né, a proposta do ministro da Justiça em relação à superlotação, ela é bastante adequada, ela vai na linha dos especialistas têm pregado em relação a como a gente desafoga o sistema carcerário. O nosso problema aí é de implementação, né? Então, assim, para você adotar penas alternativas para os delitos menores, né, porte de drogas, pequenos roubos e furtos, isso significa que você tem que ter uma estrutura por trás que passa por a existência de tornozeleiras eletrônicas, um acompanhamento por parte das polícias na prestação de serviços comunitários, por exemplo. E é nesse ponto que a gente tem pecado e falhado. Então, além de, claro, um conservadorismo do nosso judiciário que ainda vê o regime meio fechado como a melhor solução, né? E ainda existem muitos juízes que resistem à ideia das penas alternativas. Para além disso, a gente tem esse problema. Então, a gente tem escutado muito nos últimos anos, por exemplo, a falta de tornozeleiras eletrônicas, porque muitas vezes o Estado não tem recursos para comprar ou muitas vezes não tem, então, essa estrutura para fazer o acompanhamento da medida. Então, isso vai de acordo com o que os especialistas sugerem, mas a gente tem aí alguns problemas de implementação que vão gerar um desafio extra ao Ministério da Justiça num processo de coordenação com os estados. O que a gente percebe também, Samira, é essa grande mobilização agora das autoridades diante de um caso de extrema urgência. Tivemos aí, em menos de uma semana, então, quase 100 mortes, podemos colocar assim, 56 mortes em Manaus, agora mais 33 registradas em Roraima num curto período de tempo. A mobilização das autoridades, o anúncio desse plano, em linhas gerais, como é que você classifica, então, essas medidas que foram detalhadas nesta manhã por Alexandre de Moraes? Olha, infelizmente, nós vivemos de crise em crise na segurança pública, né? E praticamente todas as ações que nós tivemos até hoje, e aí isso não é o exclusivo de um partido ou outro, de uma gestão ou outra, elas se resumem a algum tipo de resposta pública após uma convulsão social, após um grande escândalo, né? Então, o primeiro Plano Nacional de Segurança Pública, por exemplo, ele veio na esteira do ônibus 171, aquele episódio em que um criminoso fez vários reféns no Rio de Janeiro. E a partir disso, a gente tem uma série de outros exemplos. Qual que é o problema de quando essas respostas elas são reativas? Elas acabam não sendo capazes de enfrentar o problema como um todo, né? Então, por exemplo, o plano hoje, muitas das questões na coletiva de imprensa, elas estão focadas na crise do sistema prisional, porque é o que a gente tem de mais urgente, mas essa era uma crise que nós sabíamos que íamos viver, né? A gente, desde Pedrinhas do Maranhão em 2014, uma série de outros episódios envolvendo esse conflito entre duas grandes facções criminosas, né? Que vem inclusive do Sudeste, tem ocorrido nas prisões e isso tem sido negligenciado, né? Então, isso acaba impedindo que a gente faça uma discussão de fundo em relação a outros temas. Por exemplo, a questão dos homicídios no Brasil. Hoje a gente tem cerca de 60 mil homicídios por ano. Nós somos a nação que concentra o maior número de homicídios no mundo. E a gente não está discutindo como enfrentar. O plano hoje apresentado, além de restringir a discussão aos homicídios dolosos, ou seja, a gente não discutiu os homicídios de policiais que morrem aos montes no Brasil, os homicídios perpetrados por policiais, outros fenômenos como latrocínio. Para além da gente não fazer essa discussão mais ampla sobre esse fenômeno, a gente não olha, por exemplo, para questões como o perfil racial. A gente sabe que 70% das vítimas são pretos e pardos. A gente sabe que a maior parte das vítimas são jovens, até de 15 a 29 anos. E a gente não consegue focalizar as respostas públicas porque a gente sempre discute isso em períodos de crise. Então, como hoje a gente está vivendo uma crise no sistema penitenciário, o nosso foco vai ser necessariamente discutir como resolver num curto
prazo a questão do crime organizado nas penitenciárias e as outras áreas acabam não recebendo a prioridade devida. Infelizmente, segurança pública no Brasil ainda não é visto como um fator de desenvolvimento. É uma área que é relegada a segundo plano e que a gente só olha quando a gente tem um massacre, um desastre ou uma tragédia como a que a gente vive essa semana. Agora, Samira, esse plano apresentado pelo governo hoje, pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foca em 3 pontos, que é a redução do número de homicídios dolosos, como você citou agora, combate ao tráfico de drogas e também a modernização dos presídios. Esse processo deve levar muito tempo ainda para ser concluído, não é isso? E, de uma forma geral, esse plano é um pouco genérico pelo que foi apresentado? Olha, esse plano, na verdade, ele já, de algum modo, ele traz vários elementos de outros planos, tanto da gestão do Fernando Henrique Cardoso, quanto da gestão Lula. Então, o que a gente pode dizer que é uma boa notícia é que, embora você mude o nome das coisas, existe aí, minimamente, uma certa visão de que alguns temas prioritários devem ser tratados. Qual que é o maior problema, né? Para além de ser genérico, né? Sim, genérico acaba não focalizando muitas das ações que a gente sabe exatamente qual que deveria ser o público-alvo, né? Como eu citei o exemplo dos homicídios, a questão dos feminicídios e da violência contra a mulher. A gente sabe também que o problema, por exemplo, ele se concentra principalmente em regiões do interior, né? Nas capitais e nas regiões metropolitanas é que a gente tem a estrutura do poder público para fazer o atendimento e não no interior, e o próprio plano ele está restrito às capitais. Então, claro que ele não dá uma resposta a todos os males que a gente vive hoje. Então, o nosso desafio é como é que a gente transforma e faz com que pressão, eu diria, é o próprio controle social, o papel de vocês como imprensa, né, nós como organização da sociedade civil, fazer com que o governo federal assuma minimamente um trabalho de coordenação, né? Para além de uma proposta de longo prazo que é genérica, a questão é que o governo federal nunca foi capaz de cumprir um processo de coordenação nessa área. E com todos os defeitos que as áreas de educação e saúde possam ter, a gente tem aí o SUS que funciona minimamente, a gente tem uma rede de ensino que fica claro quais são as atribuições da União, dos estados e dos municípios. No caso da segurança, muitas vezes a gente fica nesse jogo de empurra. E o exemplo dessa semana, ele é o mais evidente, né? O massacre em Manaus, ninguém queria assumir a culpa. O governo federal dizendo que era responsabilidade do Estado, o Estado falando que a responsabilidade era da empresa. E aí a gente tem 56 pessoas mortas numa rebelião e ninguém, por algum motivo ninguém se mostra responsável por isso. Que seja o ponto final realmente para essa situação lamentável que a gente enfrenta em todo o Brasil. Samira, muito obrigada então pelos seus esclarecimentos. Nós conversamos aqui com a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Nacional de Segurança Pública. Obrigada e boa tarde.